O tema de hoje: para quem você trabalha? Esse tema nos dá a entender que esse trabalho é um trabalho secular, mas nós já de cara já deixamos bem claro que não é um trabalho secular. Nós estamos nos referindo ao trabalho na obra do Senhor, aquele trabalho em que você se dedica, em que você se coloca à disposição do Senhor, atendendo ao chamado do Senhor para exercer o seu ministério, exercer a sua vocação, o seu dom. Então, nesse momento nós nos perguntamos, né, como é que a gente faz para se manter nessa obra sem ter aquela vontade de desistir quando a gente se desanima por algum motivo. Enfim, muita coisa acontece, né? E eu elenquei aqui algumas situações que são, assim, muito comuns na obra de Deus. Eu tenho um texto bíblico que vai nos trazer a reflexão, mas muitas situações, eu elenquei aqui seis situações, 5, entre outras, que acontecem na obra de Deus. Por exemplo, injustiças. Quem nunca sofreu injustiça na obra de Deus? Né? Injustiça é quando você recebe uma punição sem ter sido você o culpado por alguma situação. Então é injustiça. E você não está livre disso, nem eu. Absolutamente ninguém está livre das injustiças. Decepções, né? Você conta com uma pessoa, você considera que aquela pessoa vai exercer determinada função ou realizar alguma tarefa e, de repente, você percebe que não foi a sua expectativa não foi atendida, né? Então, se você se decepciona com pessoas, ou então você se magoa com pessoas, ou então você é traído por pessoas, ou então você é caluniado. E aí eu pergunto para você, quem nunca sofreu alguma dessas situações ou outras que eu não elenquei aqui? Na obra de Deus isso é muito comum. E aí eu sempre falo para as pessoas, nós não conseguimos controlar as ações dos outros, mas nós conseguimos controlar as nossas ações. Então, eu não vivo em função das ações das outras pessoas, mas eu vivo em função das minhas ações. E para nós entendermos esse cenário, para nós não nos decepcionarmos, né? E aí, se isso acontecer, para nós não sairmos daquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente precisa saber quem somos, né? E aí a gente precisa de identidade, a gente precisa saber a nossa identidade em Cristo Jesus. Eu não posso caminhar sem saber a minha paternidade. O meu Pai Celestial é o Senhor. Eu tenho um Pai Celestial que cuida de mim. E se eu sei disso, eu não estou isento de viver essas situações aqui que vão trazer dor e sofrimento. Mas eu não vou permitir que elas me tirem da visão, me tirem da obra de Deus, só porque eu me decepcionei, só porque alguém foi injusto comigo. Você consegue entender? E o apóstolo Paulo, ele deixa um texto à igreja de Coríntios que ele está tratando de coisas futuras, né? Da situação em que eles viveriam e que certamente também nós viveremos, que são as situações referentes à vida eterna, a transformação do corpo, a transformação daquilo que é corruptível naquilo que é incorruptível, daquilo que é mortal, daquilo que é imortal. Então, o apóstolo Paulo faz esse dualismo, né? Ele faz essa comparação e no final ele traz uma conclusão acerca de tudo aquilo que ele tinha vivido, observava que as pessoas viviam. Note comigo, capítulo 15, versículo 58, livro de 1 Coríntios. Diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor
todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Então, eu percebo que o apóstolo Paulo, muito maduro na obra de Deus, ele deixa aqui uma orientação acerca daqueles que participavam da obra do Senhor. E ele deixa a primeira orientação. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes. Essa palavra firme quer dizer firmado em algo que não permite que você se abale. Quando o livro de Mateus, capítulo 7, vai fazer a comparação entre o homem sensato e o homem insensato, ele faz a comparação de duas formas de construções que ambas são parecidas, iguais, mas a sustentação, o alicerce, a fundamentação eram diferentes. E ele percebe e ele orienta que a fundação que estava na areia, ela não resiste às intempéries, ela não resiste às dificuldades, ela não resiste e ela cai, e grande é a sua ruína, a sua queda. Mas aquela construção que está sobre a rocha, ela permanece firme diante das intempéries, porque ela está firmada na rocha. A chuva, os rios e o vento não abalam aquela estrutura, porque ela está na rocha. Então aqui ele inicia dizendo, permanecei firme. Não permita que essas situações que eu elenquei aqui, injustiça, decepções, mágoas, calúnias, difamação e tantas outras situações, traições, te tirem daquilo que Deus colocou você para fazer. Então, a pergunta que é o tema dessa live é, para quem você trabalha? E aí, quando nós sabemos para quem trabalhamos, nós reconhecemos que essa pessoa para a qual nós estamos fazendo um trabalho, esse trabalho não será em vão, ou seja, ele não será improdutivo. Você consegue entender isso? A segunda orientação dele é que absolutamente nada vos abale. Ele está dizendo que pode ser, ele está considerando a possibilidade de algo chegar à tua casa, à tua vida e tentar abalar você. Então ele coloca, e que nada, absolutamente nada vos abale. Então ele está considerando que as situações difíceis, as intempéries, elas chegarão na minha vida e na sua vida. Mas ele diz que nada, que absolutamente nada vos abale. Isso quer dizer que ainda que eu e você vivamos injustiças, vivamos traições, decepções, calúnias, difamações, coisas desse tipo, eu não posso permitir, você não pode permitir que isso traga abalo à sua caminhada cristã. Você consegue entender isso? Ele está dizendo que é possível que aconteça, mas ele está dizendo, não permita que isso te abale. Então, no terceiro ponto, ele coloca, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais, nunca será improdutivo. Ele está dizendo, algumas pessoas, aqui só um parênteses, algumas pessoas estão trabalhando na obra do Senhor, mas elas esperam o reconhecimento de outras pessoas. E olha, eu não estou falando que está errado, eu não estou dizendo que não é bom, eu não estou dizendo que isso não é necessário, mas eu estou dizendo que ainda que isso não aconteça, as pessoas, em algum momento, elas podem se esquecer de outras pessoas. E elas podem esquecer, inclusive, de você. Você sabia que já esqueceram de mim? Já me colocaram de lado? Na obra. Mas isso, eu sabendo a minha identidade, eu sabendo para quem eu estou trabalhando, e no caso para quem eu estava trabalhando na época, eu não permiti que isso trouxesse abalo para a minha vida. Você consegue entender isso? Porque em algum momento é possível que você seja esquecido, esquecida, porque em algum momento é possível que você seja traído, traída na obra de Deus. Mas isso não pode
Tirar você da caminhada cristã, sabe por quê? Porque você sabe para quem você está trabalhando. Você trabalha para o Senhor, o dono da seara, o dono da obra, o Todo-Poderoso. Você não trabalha para homens. Amém? E eu não estou aqui descartando a liderança, não. Todos nós, sem exceção, nós temos um líder dado por Deus e isso não podemos contestar. Ah, mas eu... Não. Toda organização precisa ter um líder e esse líder precisa ser respeitado. As ideias, as ordens, as orientações do líder precisam serem respeitadas. Isso aí não tem contestação. Mas, quando você é esquecido por algum motivo, quando algo dá errado na obra de Deus, você não sai, você não para, você não desiste, porque alguém, humanamente falando, disse que não dá. Então, eu preciso entender que em algum momento da minha caminhada eu vou viver algumas dessas situações, mas que elas não podem, absolutamente não podem, fazer com que eu desista. Ele disse aqui, plenamente consciente, eu tenho que ter uma consciência. Por isso o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Roma, ele coloca, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é um culto, sabe, fora de si, não. Eu faço de forma racional. E eu entrego a ele de forma intencional. E aqui, plenamente consciente, eu não vou fazer algo de forma inconsciente. Não, eu vou fazer consciente, sabendo que eu estou trabalhando para o Senhor, sabendo que em algum momento da minha caminhada podem haver decepções, podem haver frustrações, podem haver traições, podem haver calúnias, podem. Eu não estou dizendo que elas vão acontecer e que elas têm que... Não, eu falei que podem. E quando elas acontecem, eu não mudo o meu discurso, eu não mudo a minha rota, eu continuo olhando para o Senhor, eu continuo caminhando para o céu. Você consegue entender isso? Sede firmes, absolutamente nada vos abale, dedicai-vos dia após dia. Não é um dia, todos os dias, todos os dias, todos os dias. É abundante. Tem uma versão que eu gosto muito, sede firmes, constantes, abundantes, sempre abundantes. O que significa isso? Eu não paro, eu não desanimo, não diminuo o ritmo, porque não está valendo a pena. Não vai valer a pena. Em primeiro lugar, vai valer a pena porque você está caminhando rumo ao céu. Em segundo lugar, vai valer a pena porque aquilo que você está fazendo na obra do Senhor vai fazer com que alguém seja alcançado. Você tem noção disso? Alguém está sendo alcançado através da sua vida. Olha que privilégio. Deus está usando a sua vida para alcançar outras vidas que estão perdidas. E quando você para, quando você desiste, por qualquer que seja a situação, você impede que Deus use a sua vida para alcançar alguém que está esperando lá fora, que está perdido em trevas e que somente quando alguém fala desse amor, essas correntes são quebradas, essas cadeias são abertas e aí as pessoas saem do império das trevas e são transportadas para o reino do Filho do seu amor. Então não desista da caminhada cristã, não desista do seu ministério, não pare, por mais difícil que seja. Você precisa entender que existe alguém que está esperando uma palavra sua. Eu estou falando que tem alguém que está esperando a palavra de alguém, e esse alguém pode ser você. Esse alguém vai ser você, porque nós somos apenas instrumentos, ferramentas que Deus vai lançar mão para usar na sua obra. Seja você essa ferramenta, sabe? Existe uma caixa de ferramentas grande lá, né, à disposição de Deus, e ele olha assim, e ele pega as ferramentas que estão afiadas, ele pega as ferramentas que estão disponíveis. Então, seja você o que for, martelo, serrote, serra,
chave de fenda, chave de estria, chave de boca, seja você o que for, esteja disponível para ser usado por Deus, e não permita que as intempéries, que as situações adversas, que elas, eu vou dizer, vão chegar. Não permita que elas façam você desistir da caminhada cristã, principalmente do seu ministério. Amém? Deus conta com você. Não precisa de nós, né, para fazer alguma coisa, mas Ele conta conosco. Ele conta conosco. Amém? Ele conta com você. Então não desista. Permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia na obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Você trabalha para o Senhor. É Ele quem vai fazer através da sua vida. Amém? Deus abençoe a tua vida.